pontos principais. Vamos lá, começamos aí com uma introdução. Obrigado, Álvaro, muito obrigado mesmo. Valeu, muito bom receber esse feedback. Olha lá, marcando aí então o que a gente viu na introdução, a gente começou falando do quê? Uma introdução básica e a robótica, falamos sobre automação, né? Histórico da automação, histórico da robótica, automação da produção, aqueles fundamentos lá da automação, fundamentos da tecnologia dos robôs, nomenclatura, anatomia dos braços mecânicos industriais, que a gente entra naquele esquisito lá de elos e juntas, falamos sobre graus de liberdade, até mesmo quando a gente está finalizando ali o assunto das juntas ali, a gente começou a falar sobre os graus de liberdade também. E terminamos em cadeia de cinemática. Vamos começar essa revisão por aí, tá? Daqui a pouquinho eu parto para a segunda parte, terceira, quarta parte, eu vou direto para os exercícios. Vamos lá então. Então aqui uma breve história da robótica. Vou pular isso aqui que a gente não tem muito interesse. Vamos lá, aqui tem alguma coisa já interessante para a gente parar para grifar. Vou marcar aqui um realce. Ó, com o surgimento dos computadores na metade do século, iniciaram-se especulações em termos da capacidade de um robô pensar e agir como ser humano. No entanto, os robôs foram, nesse período, criados especialmente para executarem tarefas difíceis, perigosas e impossíveis para o ser humano. Isso é interessante. Por outro lado, eles não são projetados com a capacidade de criar ou executar processos que não lhes foram ensinados ou programados. Assim sendo, foram as indústrias que mais se beneficiaram com o desenvolvimento da robótica, aumentando a produção e eliminando tarefas perigosas antes executadas por seres humanos. Então, para que a robótica veio? Para ajudar na indústria aí. No que a robótica tem ajudado? Ó, as indústrias, assim sendo, foram as indústrias que mais se beneficiaram com o desenvolvimento, aumentando a produção e eliminando tarefas perigosas antes executadas por seres humanos. Ponto principal é esse aí, tá? Então, duas partes principais aí desse início para a gente grifar são essas. Seguiu. História da robótica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos passar. E vamos para cá. Ó, o que é automação? Eu tenho aqui para a gente também o significado da automação. Ó, automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação para efetuar o controle de processos produtivos. Pode se identificar três formas distintas de automação industrial. Então, a automação ela pode ser fixa, flexível ou ainda programável. Automação fixa. Ó, na automação fixa, as máquinas são específicas para o produto a ser produzido. Marcamos, importante. Elas produzem grande quantidade de um único produto ou produtos com pequenas variações entre eles. Bacana também, importante. Vou mudar até a cor aqui do realce. Tá aqui um vermelho. Parece vermelho. Ó, o volume de produção é elevado. Vamos botar assim, volume de produção elevado. Custo da máquina também é elevado. Vamos marcar isso aí, são características. Pois é projetado para um produto específico. Por outro lado, como o volume de produção é alto, o custo do produto em geral é baixo. Ó. Custo do produto em geral é baixo. Vamos marcar isso aí também. Tais máquinas são encontradas em linhas de transfer de motores, produção de lâmpadas, fabricação de papel, de garrafas. Nesse tipo de automação deve-se ter cuidado com o preço final do produto, pois como o investimento de aquisição da máquina é alto, a amortização só acontece com vendas elevadas. Além disso, se o produto sai do mercado por obsolência, perde-se o investimento. Bacana. O principal, então, a gente já marcou aqui, ó.
Na automação fixa, as máquinas são específicas para o produto a ser produzido. Elas produzem grande quantidade de um único produto ou produtos com pequenas variações entre eles. O volume de produção é elevado, custo da máquina é elevado. Custo do produto em geral é baixo. Seguiu. Automação flexível. Na automação flexível, vamos marcar logo. O volume de produção é médio e geralmente a máquina pode ser programada para produzir um outro produto, ainda que semelhante. Perdão. Essa veio lá do fundo. Vamos lá. Essa automação possui características de automação fixa e da programável. A máquina deve ser adaptada a um número grande de produtos similares. Nesse sentido, é mais flexível que a automação fixa. A automação flexível é empregada, por exemplo, numa linha de montagem automotiva. Beleza? Então, fica aqui de mais importante, automação flexível, o volume de produção é médio e geralmente a máquina pode ser programada para produzir um outro produto, ainda que semelhante. Caminhando. Automação programável. Na automação programável, o volume de produção é baixo, mas a variedade de produtos diferentes é alta. Importantíssimo. Ela é adaptável por meio de programação. Vamos marcar isso aqui também. Principais exemplos de automação programável são as máquinas CNC e os robôs industriais. A sigla CNC significa Comando Numérico Computadorizado e refere-se à máquina, ferramenta, comandadas por computadores. Tá? Então, marquei de mais importante aqui. Na automação programável, o volume de produção é baixo, mas a variedade de produtos diferentes é alta. Ela é adaptável por meio de programação. Seguiu? Automação programável. Continuando. De todos os processos de automação, a robótica mais se aproxima da automação programável. Importantíssimo a gente citar isso aí. Então quer dizer o quê? Que a robótica trabalha com máquinas, envolve o trabalho de máquinas aí, que tem um volume de produção baixo, mas uma diversidade altíssima de produtos. Então ele fala assim, portanto, os volumes de produção de um robô industrial não são grandes, mas ele é extremamente adaptável, a produtos diferentes. Embora robôs industriais sejam produzidos em diversas configurações, algumas delas assemelham-se até certo ponto a características humanas, antropomórficas, e portanto são propícias para substituir operações realizadas por humanos. Os robôs são totalmente programáveis, possuem braços móveis e são empregados em várias atividades entre as quais destacam-se. Aí bota aí uns exemplos. O importante desse slide aí, para a gente destacar é o quê? Que de todos os processos de automação, a robótica mais se aproxima dessa automação aí que é a programável. E isso quer dizer o quê? Que os volumes de produção de um robô industrial não são grandes, mas ele é extremamente adaptável a produtos diferentes. Seguiu mais um pouco. Então isso aqui a gente já falou, importantíssimo também, A automação fixa vai possuir alto volume de produção, baixa diversidade de produtos. Automação flexível, volume mediano, diversidade mediana para baixa, tá? Automação programável, baixo volume de produção, altíssima diversidade de produtos. Fundamentos da tecnologia de robôs. A gente falou da automação, agora falando da robótica. O que é robótica? Robótica abrange tecnologia de mecânica, eletrônica e computação. Vamos marcar. Além disso, participam em menor grau teoria de controle, microeletrônica, inteligência artificial, fatores humanos e teoria de produção. Isso é robótica. Diferente da automação, tá? Nesse tópico, nesse capítulo, são analisadas as características dos robôs industriais que permitem avaliar o grau de aplicação de determinado braço a um determinado processo produtivo. Serão também estudados fundamentos teóricos dos elementos que definem características físicas do braço, bem como desempenho dinâmico e sistema de controle. Então vamos lá, importante para a gente aqui, robótica abrange tecnologia de mecânica, eletrônica e computação. Além disso, participam em menor grau teoria de controle,
microeletrônica, inteligência artificial, fatores humanos e teoria de produção. Seguiu. Nomenclatura. Galera, vamos passar direto aqui. Fatores característicos. Para compreender melhor a tecnologia robótica sendo analisada a seguir, alguns fatores que caracterizam os manipuladores, que são, em grande parte, responsáveis por tornar uma determinada configuração de um braço mais adequada a uma dada automação. Entre as características citam-se. Temos essas características aí que a gente estudou todas elas, tá? Quando chegar na hora, a gente fala delas. Primeira já vem aí. Anatomia. O braço robótico é composto pelo braço e pulso. Marquei. Vamos mudar a cor. O braço consiste em elementos denominados elos, unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados acionadores para realizar esses movimentos individualmente, dotados de capacidade sensorial e instruídos por um sistema de controle. Beleza? O braço é fixado à base por um lado e ao punho pelo outro. O punho consiste em várias juntas próximas entre si, que permitem a orientação do órgão terminal nas posições que correspondem à tarefa a ser realizada. Importantíssimo. Na extremidade do punho existe um órgão terminal, mão ou ferramenta, destinada a realizar a tarefa exigida pela aplicação. Marca também. Vou mudar a cor aí. Então aqui a figura ao lado mostra, tá? Nos braços reais a identificação dos elos e juntas nem sempre é fácil, em virtude da estrutura e de peças que cobrem as juntas para protegê-las no ambiente de trabalho. Então é importante para a gente aí nesse slide, vamos nos fixar aqui, ó. O braço robótico é composto pelo braço e pulso, primeiro ponto. Outro ponto, o braço consiste, né, de elementos denominados elos, unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados os acionadores para realizarem esses movimentos individualmente, dotados de capacidade sensorial e instruídos por um sistema de controle. O braço é fixado à base por um lado e ao punho pelo outro lado. O punho consiste de quê? De várias juntas próximas entre si, que permitem a orientação do órgão terminal nas posições que correspondem à tarefa a ser realizada. Na extremidade do punho existe um órgão terminal, mão ou ferramenta, destinado a realizar a tarefa exigida pela aplicação. Ponto. Seguiu. Falando ainda da anatomia. Numa junta qualquer, o elo que estiver mais próximo da base, denominado de elo de entrada. E o elo de saída é aquele que está mais próximo do órgão terminal. Vou grifar isso aqui também. Continuando. Juntas. Aqui a gente deita e rola. Tem muita coisa para falar. As juntas podem ser rotativa, prismática, cilíndrica, esférica, parafuso e planar. Beleza? O que é uma junta prismática? Junta prismática ou linear move em linha reta. São compostas de duas hastes que deslizam entre si. Marquei isso aqui que é bem importante. Vamos mudar a cor. Junta rotacional. Gira em torno de uma linha imaginária chamada de eixo de rotação. Ela gira como uma cadeira giratória e abre e fecham como uma dobradiça. Seguiu aí. Continuando, junta esférica. Funciona com a combinação de 3 juntas de rotação, realizando a rotação em torno de 3 eixos. Junta esférica faz rotação, então, em 3 eixos. Cilíndrica. Vou mudar aqui a cor. É composta por 2 juntas, uma rotacional e uma prismática. Tá aí. Foram todas as cores? Azul, amarelo, verde, vermelho. Faltou o rosa aqui só.
Ó, junta planária composta de duas juntas prismáticas realiza movimentos em duas direções. Última junta, junta parafuso, é constituída de um parafuso que contém uma porca ao qual executa um movimento semelhante ao da junta prismática, porém com movimento no eixo central, movimento do parafuso. Fechou? Vamos fazer aqui uma mistura de cor, vai ficar diferente. Vou botar aqui amarelo com azul. Vamos ver o que vai dar aí. Ficou verde, né? E vamos misturar então um vermelho nesse negócio. Pronto, ficou marrom. Mudou um pouquinho aí. Vamos lá. Então aí eu tenho o exemplo das juntas, ó. A gente acabou de falar. E aqui eu tenho as juntas novamente com os graus de liberdade. Ó, rotativa, 1 grau de liberdade, porque gira em torno de um eixo. Cilíndrica, 2 graus de liberdade, porque eu tenho a rotação em torno de um eixo e eu tenho um deslizar também aqui numa haste. Prismática, ela desliza apenas na haste, então é apenas 1 grau de liberdade. Esférica, 3 eixos ali que eu tenho a movimentação de rotação. Então, 3GL, 3 graus de liberdade. Fuso, 1 grau de liberdade, por quê? O movimento prismático depende do movimento rotativo. Se eu tivesse movimentação independente, como acontece aqui na cilíndrica, eu teria 2 graus de liberdade. Planar, 2 graus de liberdade, porque é a combinação ali de duas juntas prismáticas. Ó, robôs industriais utilizam, em geral, apenas juntas rotativas e prismáticas. Vamos marcar isso aí. Ó, a junta planar pode ser considerada como uma junção de duas juntas prismáticas, tá? E, portanto, também é utilizada. Vamos marcar isso aí junto. As juntas rotativas podem ainda ser classificadas de acordo com as direções dos elos de entrada e de saída em relação ao eixo de rotação. Tem-se assim as seguintes juntas rotativas. Rotativa de torção ou torsional, rotativa T. Ó, os elos de entrada e de saída têm a mesma direção do eixo de rotação da junta. Isso é uma junta T. Bacana? É como se eu tivesse aqui, ó, elo de saída, elo de entrada. A junta está localizada aqui no meio. Beleza? Então, essa daqui seria um exemplo da nossa junta T. Junta rotativa rotacional R. Ó, os elos de entrada e saída são perpendiculares ao eixo de rotação da junta. Então, eu tenho entrada e saída perpendicular ao eixo de rotação. Vamos lá. Se fosse desenhar esse cara, seria mais ou menos isso aqui, ó. A junta está aqui. E aqui eu tenho o elo de saída. Bacana? Junta rotativa revolvente. Ó, o elo de entrada possui a mesma direção do eixo de rotação, mas o elo de saída é perpendicular a esse. Opa, grifei aqui também. Como é que seria esse esquema? Seria isso aqui. Voltando então lá de cima. Ó, robôs industriais utilizam em geral apenas juntas rotativas e prismáticas. A junta planar pode ser considerada como uma junção de duas juntas prismáticas, portanto também é utilizada. Rotativa, então, vai se subdividir em rotativa de torção, junta T ou torsional. Nela, os elos de entrada e saída têm a mesma direção do eixo de rotação da junta. Rotativa rotacional R, os elos de entrada e de saída são perpendiculares ao eixo de rotação. Junta revolvente V, os elos de entrada, o elo, perdão, de entrada possui a mesma direção do eixo de rotação, mas o elo de saída é perpendicular a esse. E que ele fala novamente a respeito dessas juntas, eu tenho aqui o desenho delas aqui embaixo, tá? Então aqui estão
as rotativas. Essa aqui já é uma junta prismática ou linear, uma junta L. Seguiu mais um pouquinho, quase acabando aí a primeira parte. Que eu vou pular. Graus de liberdade, ó. Os graus de liberdade GL determinam os movimentos do braço robótico no espaço bidimensional ou tridimensional. Marquei. Cada junta define 1 ou 2 graus de liberdade e assim o número de graus de liberdade do robô é igual à somatória dos graus de liberdade de suas juntas. Vou marcar isso aqui, ó. Por exemplo, quando o movimento relativo ocorre em um único eixo, a junta tem 1 grau de liberdade. Caso o movimento se dê em mais de um eixo, a junta tem 2 graus de liberdade, conforme é apresentado na figura abaixo. Ó, observa-se que quanto maior a quantidade de graus de liberdade, mais complicadas são a cinemática, a dinâmica e o controle do manipulador. Vou botar aqui, ó. Marquei também. O número de graus de liberdade do manipulador está associado ao número de variáveis posicionais independentes, que permitem definir a posição de todas as partes de forma unívoca. Tá? Daqui eu marquei o seguinte, então. Os graus de liberdade determinam os movimentos do braço robótico no espaço bidimensional ou tridimensional. Ponto. Depois eu marquei assim, ó. O número de graus de liberdade de um robô é igual à somatória dos graus de liberdade de suas juntas. E eu marquei lá embaixo pra gente assim, ó. Observa-se que quanto maior a quantidade de graus de liberdade, mais complicadas são a cinemática, a dinâmica e o controle do manipulador. Foi. Aqui está copiado esse slide, tá? Então esquece isso aí. Graus de liberdade ainda. Ó, os movimentos robóticos podem ser separados em movimentos do braço e do punho. Marquei. Em geral, os braços são dotados de 3 acionadores, uma configuração 3GL, 3 graus de liberdade. Numa configuração que permite que o órgão terminal alcance um ponto qualquer num espaço limitado ao redor do braço. Pode-se identificar 3 movimentos independentes num braço qualquer. Primeiro movimento, ó, vertical transversal, que é o quê? Movimento vertical do punho para cima ou para baixo. Rotacional transversal, movimento do punho horizontalmente para a esquerda ou para a direita. E ainda radial transversal, que é o movimento de aproximação ou afastamento do punho. Ó, graus de liberdade ainda, os punhos são compostos de 2 ou 3 graus de liberdade. Marquei. As juntas dos punhos são agrupadas em um pequeno volume, de forma a movimentar o órgão terminal, não movimentar o órgão terminal em demasia ao serem acionados. Isso é legal também. Em particular, o movimento do punho possui nomenclaturas específicas conforme descritas a seguir e mostradas na figura. Temos aqui movimentação de roll, que é o rolamento, rotação do punho em torno do braço, pitch ou arfagem, rotação do punho para cima ou para baixo, e a algnada, rotação do punho para a esquerda ou para a direita. Cadeia cinemática. Uma das principais características de um braço industrial é sua capacidade de carga, isto é, qual o peso máximo que ele consegue manipular e erguer sem sua precisão seja afetada. Tá? Então ele está falando aqui, ó, a capacidade de carga é o quê? Qual o peso máximo ele consegue manipular sem que sua precisão seja afetada. Essa capacidade é sempre medida na posição mais crítica, significa em geral uma posição máxima de extensão do braço. Importante. Várias soluções podem ser adotadas para aliviar o peso do próprio manipulador, consequentemente aumentar a capacidade de carga, como por exemplo a adoção do acionamento indireto, como será visto lá no finalzinho, a gente viu isso aí. Uma outra forma é utilizar cadeias cinemáticas fechadas ou parcialmente fechadas. Ó, um robô de cadeia cinemática aberta é aquele que, partindo da base, chega a seu punho por meio de um único caminho, numa sequência elo, junta, elo. Um braço articulado
tipo revoluto, tá, isso aí é tranquilo. Ó, já num braço de cadeia fechada não existe um único caminho para se chegar ao punho. Vários elos podem estar conectados entre si de tal forma que é possível percorrer, por exemplo, um caminho que parta da base e retorne a ela por um outro caminho após atingir o punho. Existem ainda braços que apresentam parte da cadeia aberta e fechada, denominando de cadeia parcialmente fechada. Tá aí grifado pra gente mais um ponto legal. Então, ó, um robô de cadeia de cinemática aberta é aquele que, partindo da base, chega a seu punho por meio de um único caminho, numa sequência elo junta elo. Já no braço de cadeia fechada, não existe um único caminho para se chegar ao punho. E ainda, marquei lá embaixo, existem ainda braços que apresentam parte da cadeia aberta e parte fechada. Esses aí são os braços de cadeia parcialmente fechada. Aqui ele tem um exemplo, Sônia. Beleza, fechamos aí então primeira parte. Aguenta aí que eu vou abrir agora nossa revisão, primeira parte da revisão. E tá aí, primeira parte da nossa revisão. Vamos lá, as máquinas são específicas para o produto a ser produzido. Elas produzem em grande quantidade um único produto ou produtos com pequenas variações entre eles. É uma característica da... Dá um tempinho para você mastigar. Responde para mim aí se você souber.
Vamos lá? Então, isso é uma característica da automação fixa. Ó, os principais elos que compõem o manipulador robótico, quais são eles? Então temos aí elo de entrada e elo de saída. A junta prismática ou linear tem como característica
Qual é a característica então? Se mover em linha reta e são compostos de duas hastes que deslizam entre si. As juntas rotativas podem ainda ser classificadas de acordo com as direções dos elos de entrada e de saída, em relação ao eixo de rotação. Sendo assim, uma junta rotativa rotacional R tem como característica os elos de entrada e saída são perpendiculares ao eixo de rotação da junta. São movimentos que o punho de um manipulador pode exercer. Movimentação agora do punho, não mais do braço, hein? Rolamento, arfagem e guinada. Acabamos de ver isso aí. Uma simbologia TRR é utilizada para uma configuração. No tópico 2, dá uma olhada lá e relembra isso aí.
Então, a simbologia TR é utilizada para uma configuração torcional, rotacional, revoluta. Uma simbologia TRT é utilizada para uma configuração de pulso configuração de pulso de 3 eixos. É o robô de configuração mais simples, desloca as 3 juntas uma em relação à outra. Esse robô opera dentro de um envoltório de trabalho cúbico. Qual é essa configuração? Configuração do robô cartesiano. Ó, esses tipos de manipuladores possuem juntas que transformam movimentos de rotação em translação ou usam diretamente juntas prismáticas. Sua principal característica é um volume de trabalho reduzido, porém uma alta velocidade, o que o torna propício para certas atividades de montagem. Fala pra mim quem é esse cara aí do qual a gente está falando.
Robô paralelo, a gente viu naquele vídeo lá da fábrica da pizza. 10. Quem é o responsável por realizar a manipulação de objetos em diferentes tamanhos, formas, materiais? Porém, essa manipulação depende da aplicação ao qual se destina. Vamos lá, esse daí é o órgão terminal. Seguindo mais um pouquinho. O que são sensores? Já pro finalzinho, penúltima aula. Então, sensores são dispositivos cuja finalidade é obter informações sobre o ambiente em que se encontram e são utilizados como componentes do sistema de controle de realimentação do robô. Sensores são divididos em 3 principais grupos. Quais são eles?
posição, toque e pressão. Mais uma. O que são acionadores? São dispositivos responsáveis pelo movimento das articulações e do desempenho dinâmico do robô. Mais uma caminhando para a reta final. Acionadores podem ser. Quais são os tipos? Podem ser os nossos acionadores. Então, os acionadores podem ser elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. O que é o acionamento indireto?
Então, acionamento direto, o atuador fica afastado da junta movida por ele. Nesse tipo de acionamento, é necessário usar algum tipo de transmissão de potência, como polias, correntes, rodas dentadas, engrenagens, parafusos e correias. Ou seja, o acionador é adaptado longe da junta pretendida do manipulador. Existem 4 formas de programação de manipuladores robóticos. Quais são elas? Acabando, hein, gente? Vamos lá. Penúltimo. Vamos lá. Programação, então, de forma manual, sequencial, de aprendizagem e inteligente. Última para fechar com chave de ouro aí. O que é um robô sequencial? Vamos lá, para a gente fechar então. O que é um robô sequencial? É aquele que realiza um trajeto sequencial, podendo ser uma sequência fixa definida pelo fabricante e inacessível para o usuário, ou de sequência variável em que é alterada conforme as necessidades dos usuários. Fechamos aí, galera. Qualquer dúvida, lembrando, entre em contato. Qualquer problema, a gente está aí para solucionar, tá bom? Grande abraço a todos. Deixa eu ajustar a minha imagem que saiu do centro. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus aí.
bom final de semana já chegando para frente aí, e uma excelente prova a todos que vão fazê-la. Grande abraço aí, gente. Até mais. Valeu!